Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo e a gente espera que volte a ser Flamengo, né? Flamengo de 2026 até o momento, só tristeza. E a gente espera que essa nuvem aí cinzenta saia de cima do nosso Mengão. Pois é. Agora a gente tem até que falar dessa forma. Vamos lá, deixa quieto. Bem, já me manifestei sobre algumas coisas aí, né? Sobre esse mimimi que a gente está tendo aí, e quero mandar um abraço pro meu amigo Anjinho do Flamengo. Cara, você arrebenta, tá muito certo. Eu quero até colocar aqui a declaração do Anjinho, que eu achei muito importante com relação ao momento do Flamengo. Eu quero só avisar vocês que aqui onde você tem aí para se inscrever, né? Tem o botãozinho para dar a curtida, tem o botãozinho para se inscrever, tem também aqui os produtos agora do YouTube Shopping, ficam aqui no vídeo também embaixo, e você pode ajudar o Flamengo demais, cara, porque você ajuda o Flamengo quando é produto oficial. Então ajude agora mesmo, garanta o seu produto oficial do Flamengo, né? Ah, a fase tá ruim, nada a ver, eu uso o Flamengo, eu saio de Flamengo perdendo. Ouviu? Minha esposa falando uniforme, acabou. Tem essa. Ah, tô chateado, eu tô de Flamengo. Flamengo perde, eu visto a roupa, aquela blusa preta do Zico. Ficou de luto, mas de camisa do Flamengo de luto. Mas então a gente teve o Anjinho, e a gente vai falar aqui sobre essa questão da ameaça das torcidas organizadas, né? Torcedores, né? Não é nem organizada em si, né? Os torcedores do Flamengo que estavam lá na manifestação. A gente trouxe aí desde cedo uma cobertura exclusiva, depois o Flazoeiro chegou lá também e trouxe o material, inclusive esse vídeo que ele fez mostra o torcedor fazendo uma ameaça muito séria, né? A gente sempre fala aqui que a gente não é a favor de violência e tudo mais, só que os torcedores encheram o saco, né, de ver o que está acontecendo no Flamengo, estão revoltados, e os caras falaram, soltaram essa daí, e a gente vai estar falando sobre isso. Eu só queria começar aqui com o recado do Anjinho do Flamengo, cara. Ah, foi? Atropelaram? Tadinho do bichinho. Olha só, a gente tem o Anjinho do Flamengo, olha só o que ele fala aqui. Alegria, Flamengo é diferente de tudo e ninguém entende nada. Ninguém tá entendendo nada mesmo. Essa postura aí do nosso clube de regatas do Flamengo, a gente espera que essa atitude possa mudar já a partir de segunda-feira. Já se passaram 2 Copas e agora a chance aí do tricampeonato aí do Carioca, mais a Libertadores, o Brasileiro, a Copa do Brasil, enfim. A gente quer voltar, ver o nosso time ter a pegada de Flamengo, que já passou da hora. Se a gente tem o melhor atacante do Brasil, esse atacante ele tem que ser titular. Só colocar o Cebolinha de um lado, o Luiz Araújo do outro. É isso aí. Que já muda muita coisa. A gente aqui como torcedor está sempre orando, rezando da melhor forma possível para poder dar tudo certo. E a gente acredita que vai dar tudo certo. Essas cobranças aí estão sendo necessárias nesse momento de turbulência, essa nuvem negra não vai subir. Não é para sempre. E vamos com tudo, nação. Né? Meu Pai Nosso, 5.000 Ave Maria, alegria, fé no Mesmo, não tem outro jeito, não tem outro caminho. Segura a ansiedade. Pra cima deles, Flamengo, fé. É isso aí, cara. A gente acredita, né? O Anjinho falando aí, essa nuvem negra sair de cima da gente. Nosso grande Anjinho do Flamengo. O quê? Marcelo. Então, gente, olha só. A gente tem uma situação aqui, que foi o vídeo que viralizou aí do torcedor do Flamengo lá na manifestação, dando um recado para os jogadores do Flamengo, para esses jogadores especificamente, né? Jorge Carrascal e Gonçalo Plata, que têm sido citados aí por torcedores sempre em festas, boate, saindo de Sapucaí e tudo mais. E os torcedores lá no Ninho do Urubu cobraram principalmente o Jorge Carrascal. Não tem informação sobre o Gonçalo Plata, mas
estão cobrando justamente os jogadores que estão achando que jogar no Flamengo é Disneylândia, que estão achando que jogar no Flamengo eles podem fazer o que querem. Ah, foi campeão, pode passar 2026 todo fazendo festa. E o recado foi muito claro. Nós vamos atrás. Olha só, deixando claro, o torcedor falou lá no Ninho do Urubu. O torcedor falou lá. Nós vamos nos restaurantes, nas boates, em tudo atrás de vocês, tá? Olha só. A torcida organizada do Flamengo deu papo. Não quiseram falar com a gente lá? Vamos caçar vocês nos restaurantes, nos quiosques e ainda mais se estiver enchendo de cachaça, irmão. Vai dar ruim, tá? Os mais citados foram Plata e Carrascal, que estão fazendo Rio de Carnaval o ano inteiro e não jogaram nada, sendo expulso. Foi expulso contra o Corinthians, prejudicou na final da Supercopa, foi expulso contra o Racing na Libertadores, quase perdeu por causa deles, e não jogam, não agregam. Quer beber, quer sair, quer curtir, mas na hora resolve em campo. Não resolve em campo. O Gonçalo Plata perdeu um gol na cara quando estava 0-0. E teve um momento lá, o Flamolado, que ele poderia ter sido expulso, que ele empurrou o jogador do Lanús, entrou na pilha do cara. Eles estão fazendo isso direto. E ele poderia ter sido expulso ali. Até agradecer a Deus que não foi. Mas o recado não foi só pelos dois, para todos os jogadores do Flamengo. Torcida organizada do Flamengo. Pois é, então os torcedores deixando claro lá no Ninho do Urubu que não vai ter paz para jogador que não for atleta, jogador que não pensar no Flamengo. E aí, o que você acha disso? Comenta aqui o que você achou dessa colocação do torcedor, desse desejo aí de que os jogadores sejam mais atletas e que não pensem que é casa da mãe Joana. O Flamengo não é casa da mãe Joana. Bem, a gente teve aí também o Carlos Daniel falando sobre isso, olha só. Os do Flamengo avisam que vão procurar jogadores. Peraí. Os do Flamengo avisam que vão procurar jogadores em restaurante, em festa, seja todo mundo falando disso. Para ter cobrança. Salário em dia, porrada. Porque, inclusive, a foto que a gente publicou lá, da faixa, né? Salário em dia, porrada em falta, né? Foi... Ele falou, Foi exatamente isso que os torcedores levaram lá na faixa pro Ninho do Urubu, tá? Então, cara, chega um momento, né, que a gente percebe que a paciência do torcedor acaba. Ela acaba. E só quem foi falar, e o que mais irritou os torcedores, era os jogadores não abaixarem o vidro para conversar, não mandarem liberar alguns torcedores para entrarem para conversar, como já fizeram em outras situações. O Diego Ribas, quando estava no Flamengo, foi conversar. O Jorge Jesus foi para o meio do povo conversar. Isso não é uma coisa muito fora do comum no Flamengo. Sempre foi uma demonstração de respeito com os torcedores e uma demonstração de que não tem medo de encarar a realidade. O fato de ter uma manifestação que não estava tendo briga e nada do mais, então eles queriam cobrar, e você não ter coragem de olhar olho no olho os torcedores e aceitar que está sendo cobrado, coisa que o Júlio César já fez, muitos outros jogadores do Flamengo já fizeram, né? Muitos passaram por isso e foram lá conversar. Ah, mas já teve caso de agressão. Ok, a gente repudia a agressão, mas já teve muito jogador que aceitou ir lá conversar com os torcedores e ganharam moral depois disso. E depois disso o time deslanchou. E o que irritou os caras foi que dessa vez não teve ninguém, né, indo conversar. E outra coisa, muito se fala, invadiram o CT, alguém liberou. Não é a questão de liberar para ir lá dentro no campo, não. Quando acontece aquela conversa com um líder do grupo, um líder dos jogadores ou alguns líderes dos jogadores, ela acontece ali logo no estacionamento, os caras entram, ficam com a segurança ali, aí o jogador líder do grupo vem para ouvir o que os torcedores querem para levar para os jogadores.
né, porque querem mais comprometimento, jogador indo para noitada e tudo mais, e isso não aconteceu dessa vez. Isso irritou os torcedores aí do Flamengo, que acabaram falando sobre isso aí, né? Olha só, a gente tem aqui também a situação do Everton Cebolinha para falar com vocês, que é justamente a questão, né, de que ele não deve ficar no Flamengo. O staff do atacante Everton Cebolinha já havia comunicado à diretoria do Flamengo, segundo a Raíza Simplício, que não tinha intenção de renovar o contrato do atacante, tá? Embora a declaração do Cebolinha tenha pego muitos torcedores de surpresa, a diretoria rubro-negro, segundo a Raíza Simplício, já estava ciente da decisão. Por conta disso, o Flamengo nem tentou iniciar uma conversa para ampliar o vínculo do camisa 11. A informação que tinham vazado primeiro é que estava tentando a renovação, mas aí o Flamengo soube que ele não queria, tá? Então o Cebolinha deixará o clube ao fim desta temporada, tá? Informação da Raíza Simplício. Para completar, a gente tem aqui também o André Hernan, jornalista André Hernan, trazendo que o Cebolinha foi alvo do Palmeiras no fim do ano passado, mas as conversas não andaram, tá? Mesmo assim, uma nova tentativa de transferência não está totalmente descartada para a próxima temporada, tá? O Palmeiras tem interesse na contratação do atacante Everton Cebolinha para 2027. O jogador já deixou claro que não pretende renovar com o Flamengo e se despedirá no final do contrato. Então, no final do ano. Segundo o portal Nosso Palmeiras, o time da Leila Pereira aguarda o encerramento do contrato de Cebolinha para iniciar as negociações com o staff do jogador, tá? Os torcedores do Flamengo, óbvio, ficaram bastante irritados, né? E eu já tinha falado para vocês que a atitude dele foi muito estranha depois do jogo, ir lá na zona mista, expor tudo isso, dizer que não ia continuar no Flamengo. Eu falei que foi totalmente fora de... Se o Gabigol, campeão, foi errado falar que estava indo para o Cruzeiro, logo chamar as atenções todas para ele, e a diretoria na época, a gestão Landim, todo mundo ficou irritado. Você imagina agora, que o cara ainda tem contrato até o final do ano, tem 10 meses de contrato ainda com o Flamengo, né? Foi após uma derrota numa final de uma Copa, de uma Recopa. O cara não respeitou aquele momento para ir para a zona mista, falar que estava indo embora e que não ia renovar com o Flamengo, tá? Que não tinha sido procurado e tudo mais. Então, os torcedores estão irritados, a diretoria está irritada. Eu já falei aqui que informação minha do Ângelo Furtado também, que teria hoje uma conversa com o Cebolinha sobre isso, de não expor publicamente certas coisas, que não deveria ter feito isso. Então, o pessoal aqui da Magnética, a torcida comentando, vaza. Oliveira Francis Alves, vai com Deus. O Autorsan 2019, não quer, tchau, serve até pro Pedro também, ou qualquer um que quer ir na coletiva falar abobrinha, na zona mista. Digo mais, teve torcedor me atacando quando eu falei sobre a declaração dele, e eu disse, olha, não quer ficar no Flamengo, mete o pé. Eu falei isso ontem, e teve gente pé da vida comigo reclamando que eu tava errado, que o certo era o Felipe Luiz, que o certo era ele, que errado era o Felipe Luiz, que não dava oportunidade para ele. Nada disso, cara. Ele tem as oportunidades dele também, tá muito bem e tal, não sei o quê, mas na hora decisiva mesmo não aproveitou. Perdeu o gol lá, perdeu a chance lá, não aproveitou. Então os caras também não estão aproveitando, né? O Felipe tem os erros dele? Tem, mas tem muito erro no Flamengo também, tá? Tem muito erro no Flamengo também, principalmente e não é só treinador. Tem erro principalmente nos jogadores, que eu achei que a melhor faixa realmente que a torcida levou lá hoje é que, pô, salário tá em dia, né? Salário tá em dia. Mas cobrança, quando eles falam porrada em falta, é cobrança em falta. Falta cobrança, pô. Falta cobrança. E o jogador não ir lá conversar, eu acho que sou totalmente contra, tá, agressão. Mas o jogador não ter a coragem de ir lá, pelo menos um representante deles, para ouvir o que o cara tem a dizer, tá errado. O Wilson Costa, parabéns, Felipe Luiz, né? Quer ir? Vai embora. A Ilka também mandando aqui, né? O Lucas, aí o pessoal falando assim, besteira, aí alguém fala, tu gosta do Flamengo ou do Cebolinha? Pois é. Então os torcedores aqui que ainda tentam defender, acabam tendo que escutar, né? Quem fala o que quer, escuta o que não quer.
Aí o pessoal falando aqui, parabéns Felipe Luiz. Óbvio que ironizando, porque o Luiz Araújo também já falou que queria sair, queria mais oportunidade, agora o Cebolinha. Então muita gente culpando o Felipe Luiz por não dar oportunidade, né, para o Cebolinha. Perdeu o Matheus Gonçalves, Vinha e agora Cebolinha. O Vinha também não tá bem lá no River não, tá? Já teve até torcedor aqui falando aqui, ó, o Gabriel Lira oficial. Vinha não, mano. Vinha não, só foi emprestado pro River e ainda assim tá uma draga lá. O Robert Queiras. Tchau, pela declaração na última entrevista, perdeu meu respeito. Se quisesse sair, que dissesse em dezembro, fim da temporada, e não no começo do ano. Foi infeliz nos comentários. E aí tem torcedor defendendo, não, ele tá certo, o Pardal não quer botar o cara para jogar, ele procura quem queira. O Naldo HR, na moral, precisamos de um treinador que dê atenção a todos os jogadores, que saiba motivar os caras. Realmente é um problema, tá? Essa gestão de grupo, o Felipe dá atenção para alguns jogadores e outros ficam ali jogadas traças, né? Fica querendo recuperar o Samuel Nino, fica colocando Plata, sempre que pode coloca o Plata, né? E aí o Anderson falando, vai fortalecer o inimigo. Eu não queria que ele saísse também, eu espero que o Flamengo consiga convencer e resolva essa questão e que ele entenda que errou também na zona mista, tá certo? Olha só, o Flamengo divulgou o boletim médico de Jorginho, Léo Pereira, Pulgar, Bruno Henrique e Saúl Níguez, tá? Os 5 jogadores estão fora do jogo da semifinal do Campeonato Carioca contra o Madureira. O Flamengo tem a vantagem aí, ganhou de 3-0 a primeira partida. Bruno Henrique, o atacante, não será relacionado para a partida da segunda-feira contra o Madureira em razão de uma pubalgia, realiza aí tratamento diário com o departamento médico do clube. Eric Pulgar, com dores musculares após a partida contra o Lanús, o jogador realizou exame de imagem que não apontou lesão, no entanto, por orientação do departamento médico, não enfrentará o Madureira na segunda-feira, ou seja, a prorrogação, além do Flamengo ter perdido o título, a prorrogação acabou com os jogadores do Flamengo. Você vê que a parte física do Flamengo é preocupante, né? A situação física dos jogadores é preocupante. Jorginho, em função do desgaste elevado na partida que retornou de lesão na última quinta-feira, o departamento médico do Flamengo optou por vetá-lo para a próxima partida contra o Madureira na segunda-feira. Ou seja, voltou, não jogou, jogou ali 30 minutos de prorrogação, mais um pedacinho do segundo tempo e já ficou pesado de novo. Léo Pereira, após atuar por mais de 120 minutos na quinta-feira contra o Lanús, o zagueiro apresentou índices elevados de desgaste físico. Isso a gente viu no jogo. Tá? Ele estava acabado ali, inclusive é ele que não consegue chegar na bola que o Paquetá erra. Né? Erro triplo do Paquetá pro gol dos caras, inacreditável. Erro do Léo Ortiz também, mas o Léo Pereira que estava lá na frente perdeu a bola, né? E que acabou gerando aquele contra-ataque, que teve o escanteio e tudo mais. O Léo Pereira realmente estava com dor na coxa, não estava conseguindo se aguentar. Então, depois de atuar 120 minutos contra o Lanús, apresentou índices elevados de desgaste físico. Por decisão do departamento médico, não será relacionado para enfrentar o Madureira na segunda-feira. No dia da partida, o jogador treinará no CT Jorge Elal. Saúl já tem a necessidade aí, né, já sem a necessidade do uso de imobilização, o jogador segue em processo de recuperação após realizar procedimento cirúrgico no calcanhar esquerdo. Então, ele está se recuperando da cirurgia no calcanhar, mas a notícia boa é que já não tem mais imobilização, tá? E em breve deve estar disponível aí também para atuar pelo Mengão, tá certo? Essas são as notícias aí para vocês. Convido você a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua audiência. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu.